E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o nosso tema vai ser falar um pouquinho sobre o que muitas mulheres têm dúvida no CrossFit, que é: eu vou ficar quadrada com o CrossFit? Então, se você também tem essa dúvida, tá? Aposto que você também tem, muitas mulheres têm essa dúvida, então fique ligado no vídeo e roda a vinheta. Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho como as pessoas vejam aquelas atletas do CrossFit, tá? E o corpo que elas têm, certo? Antes de a gente falar sobre isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos. Pois bem, pessoal, vamos analisar, né? Eu vou colocar aqui para vocês uma foto de uma atleta de CrossFit para vocês analisarem o corpo de uma atleta de CrossFit. Quando a gente vê as meninas do CrossFit com esse corpo, tem vários fatores que levam as mulheres do CrossFit a ficar com esse corpo. Primeira coisa, elas não estão tão preocupadas assim com a estética, tá? Uma atleta de CrossFit. E quando a gente procura por atletas de CrossFit, a gente vai ver essas mulheres muito fortes e realmente com a parte da cintura não tão fina, tá? Como a gente costuma ver alguns outros tipos de mulheres, né? Perde o padrão um pouco feminino. Mas o porquê que isso acontece? Como eu falei, o primeiro motivo é: elas não estão tão interessadas assim com isso, porque o objetivo delas é outro. O objetivo delas é melhorar tanto seu condicionamento e tanto em fortalecimento de core e de abdômen, tá? Que elas também chegam a hipertrofiar bastante o seu abdômen, tá? E não dão bola para estética, elas se preocupam mais em condicionamento em geral, tá bem? Se é uma pessoa que se importa bastante com isso, tem como mudar, tá? Tem como ter um outro padrão de cintura para isso. Ah, mas tem alguns exercícios no CrossFit que faz isso acontecer. Se a gente analisar, né, alguns exercícios fazem isso acontecer, mas não é pelo fato do CrossFit, é pelo fato de alguns exercícios, né, realmente ajudarem a dilatação, essa parte de dilatação e não segurar os órgãos internos, que a gente chama. Tem um músculo que tem nessa região do abdômen, que são músculos internos que fazem como se fosse uma parede, tá? Uma parede abdominal onde mantém a cintura, a linha da cintura mais fina. E esses músculos são os transversos do abdômen, tá? São chamados transversos do abdômen. Quando a gente trabalha esse transverso do abdômen, a gente faz com que essa parede fique mais forte e não deixe a linha da cintura aumentar, ok? Alguns fatores fazem isso aumentar, alguns exercícios fazem essa linha aumentar. Hormônios, né, também fazem a dilatação abdominal e também hipertrofia abdominal, né? A hipertrofia abdominal também vai fazer o tamanho da cintura aumentar, certo? Alguns autores falam que para mulher não é tão bom treinar oblíquos também, porque faz aumentar o tamanho da circunferência da cintura. E se a gente analisar o padrão de CrossFit, elas não dão bola para isso, elas não deixam de treinar tanto abdominal, tanto oblíquo, porque elas têm que ter força, certo? Para o padrão competitivo. Mas isso, pessoal, são atletas, tá bem? São atletas que têm esse padrão de corpo, certo? Se a gente vê talvez uma pessoa, uma menina que treine CrossFit e não seja atleta, ela vai ter um corpo magro, ela vai ter um corpo definido, ela vai ter um corpo bem mais feminino do que uma atleta, tá bem? É como se fosse mais ou menos um padrão de exigência, né, do próprio esporte, tá? Não que tem necessidade de ser assim, certo? Mas, como eu falei, elas não estão preocupadas com isso.
Elas estão preocupadas com outro objetivo, que é simplesmente ficar forte, ter essa parte do abdômen forte para conseguir erguer mais cargas e, enfim, né? Padrão esportivo. Mas para uma atleta, para uma não atleta, isso se torna diferente. Se ela tiver o objetivo de continuar fazendo CrossFit e ter uma cintura mais fina, tem como mudar isso. Também tem como mudar isso. Alguns exercícios a gente chama de LPF e alguns chamam de Stomach Vacuum, que é muito conhecido pelos atletas bodybuilder, que eles têm que deixar a região da cintura mais fina realmente para ter um padrão estético mais bonito, tá bem? Mas isso também é como se fosse uma exigência esportiva do bodybuilder, tá bem? Então vejam só, são padrões esportivos, tá? São atletas. Se a gente parar para analisar um dos atletas de bodybuilder mais famoso que é o Arnold Schwarzenegger, né? Na época dele ele fazia muito trabalho de stomach vacuum e ele tinha a cintura muito fina. Se fosse realmente verdade que vou treinar bastante, vou ficar quadrado, né? Não é bem assim. Se fosse esse o caso, ele treinava tantos outros exercícios, como a gente treina no CrossFit também, que deixaria também a cintura maior, né? Então, a circunferência da cintura maior. Mas ele trabalhava tanto essa região de transverso do abdômen que ele acabava tendo a cintura muito fina. Tá? Então, se você tem a preocupação com esse padrão estético, principalmente da cintura, para não ficar quadrada, tá? Procura um pouco desses exercícios que vai ajudar muito, tá? Nessa linha de cintura. Principalmente você, eu não quero parar o CrossFit, quero ter a cintura fina. Mas isso não é só para o CrossFit. As atletas, né? Essas atletas wellness que a gente vê de musculação, elas fazem muito isso, muito LPF, muito stomach vacuum, para ficar com a linha da cintura extremamente fina. Logo, né, elas têm uma silhueta, né, um pouco mais em V, que a gente chama, e automaticamente, né, aumenta também o tamanho um pouco do quadril, certo? Então vai ficar aquele corpo como se fosse um de violão, né? Por causa da cintura. Então vejam só, se o seu corpo tá ficando de uma forma mais quadrada, geralmente é porque o seu transverso do abdômen tá fraco, tá? A gente pode dar a volta nisso, tá bem? E se você tem a cintura fina, se você não praticar isso também, você vai, né, ficar com a cintura maior, tá bem? É claro que muitas variáveis vão contar para isso, né, pessoal? A gente tem que analisar uma coisa. O CrossFit, ele faz a pessoa perder bastante gordura, né? Isso é muito bom para as mulheres, certo? Só que não adianta a gente achar que porque vai perder gordura, né, vai ter a cintura fina também. Então, vejam só, né? Tem muitos outros exercícios que a gente pode fazer para ajudar nisso. Logo também, uma pessoa que tem muita gordura abdominal, fazendo LPF também não vai ficar com a cintura fina também, né? Se a pessoa tem muita gordura abdominal, não adianta ficar fazendo stomach vacuum LPF, que não vai reduzir, né, o tamanho da cintura, vai ficar com aquela silhueta em V, também não é assim, tá? Então, a prática de exercícios vai ajudar muito, tá? Sendo CrossFit, sendo musculação, sendo qualquer outra atividade física. Juntamente, se você quer o padrão estético, né, que se você deseja, seu objetivo é o padrão estético de cintura fina, você pode juntar alguns desses outros exercícios, tá bem? Então, espero muito ter ajudado vocês com isso, principalmente as meninas, ter tirado algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa, me sigam lá no Instagram, façam mais perguntas que eu tô lá para responder, ok? Até mais, pessoal. Se liga só, pessoal, se você tem interesse de fazer uma planilha periodizada para o CrossFit, onde em base a gente tem um grande período de hipertrofia de massa muscular, acesse o link que tem aqui na descrição ou o meu Instagram lá da minha planilha, ok? Valeu!